aqui. Obrigada por essa oportunidade tão legal, né, com as meninas. Então, tanto com a Vanessa quanto com a Thaís, mas todas as pessoas que estão aqui, né, que a gente está interagindo lá no grupo, que a gente está conversando. Mas, assim, acho que para começar, né, eu sou a Jessi, na verdade eu sou a Jéssica, mas Jessi, porque depois que eu virei consultora, depois que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento por conta própria, ficou um nome de amigas, né? Na verdade, eu tenho amigas que me chamam assim e acabou ficando, e eu acabei usando o Jessi. Tá aqui comigo a minha sócia, a Daisy, né? Nós duas temos a Descomplicoach, que é uma empresa que descomplica o coaching. Ah, que legal, né? Então, toda vez que a gente fala de coaching, as pessoas têm uma resistência, né? Elas têm uma irritação, falar lá vem, ninguém merece. Isso a gente usa como brincadeira, porque as pessoas usam a metodologia de forma equivocada, né? Hoje, muitas vezes, no mercado, e isso prejudica, né, os profissionais de qualquer forma que estão trabalhando com desenvolvimento. Então, a nossa empresa, ela é uma empresa de desenvolvimento pessoal e profissional focada em coaching e neurociência, que agora foi a minha última formação na Santa Casa de São Paulo, né, uma pós de 2 anos, e aí eu entreguei minha TCC em dezembro, graças a Deus. Mas eu e a Deise, a gente tem um histórico muito grande na indústria farmacêutica, na área de treinamento e desenvolvimento, como consultoras, né? Então, eu fui representante, ela foi consultora, eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho também. E a gente trabalhou juntas na Pfizer, né? Nós fomos da área de treinamento da Pfizer, e aí a gente teve oportunidade, inclusive, né, de trabalhar o tema de hoje juntas. Quando a gente fala de competências, o nosso primeiro momento de desenvolvimento foi na Pfizer, né, Daisy? Onde a gente teve a oportunidade de alinhar as competências do time da Pfizer da América Latina, né? E a gente alinhou toda essa estrutura, esse desenho de jornada, de competências, né? Através dessa experiência da Pfizer, né? Então, a gente conseguiu, naquela época já, a trabalhar com essas questões das competências. Mas a gente vai falar um pouquinho disso, eu vou trazer algumas questões aí das competências, né, de como que a gente desenvolveu. Eu vou passar para a Daisy falar um pouquinho também. Oi, bom dia. A Jessi já me apresentou, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Daisy. Toda a minha carreira foi construída na indústria. Eu entrei com 18 anos, caí de paraquedas. Eu não sou farmacêutica, eu não sou biomédica, eu não tenho nenhuma formação na área de saúde. Eu fazia publicidade e propaganda, comunicação social, na verdade, com ênfase em publicidade e propaganda. E, pasmem, eu queria trabalhar com criação publicitária, porque eu desenhava, pintava, enfim, essa era o meu roteiro de carreira. E aí eu me inscrevi no CIE e fui chamada para um estágio numa indústria farmacêutica, onde eu ia fazer palestra sobre pediculose, que é a doença que o piolho causa. E eu entrei e falei, eu preciso trabalhar, tá tudo bem, são 6 meses de estágio, e eu dava palestra em unidade básica de saúde e colégios. E aí eu fiz um bom trabalho e eles me falaram, olha, você não quer participar de uma vaga efetiva? Nunca tivemos mulher, você vai ser a primeira. Mas, né, falei, não sei, como é que é, como funciona? O seu salário como estagiária é de 75 cruzeiros de reais. O salário para um efetivo é 1.100. Você quer participar do processo? Falei, o quê? Óbvio que eu quero. E eu acabei ingressando na indústria ao acaso, né? Primeiro motivada pela oportunidade de trabalho e depois motivada pelo salário que eu me pagar. Fiquei 8 meses nessa empresa, fui capturada na rua, levada para a Rodia Pharma fazer uma entrevista que eu não tinha mandado currículo, aí eu saí dessa empresa e fui para a Rodia Pharma, e aí a minha carreira dentro da indústria percorreu aí por 27 anos, onde eu passei por vários cargos dentro de vendas, promotora vendedora, propagandista vendedora, representante de vendas 1, 2, 3, 10, 20, consultora hospitalar, até quando eu já estava na Pfizer, eu ter uma oportunidade, depois de 18 anos em vendas, de ir para a área de treinamento, onde eu finalizei a minha carreira dentro da indústria. Há 3 anos decidi sair, a Jessi já tinha saído,
começamos a conversar, a namorar, enfim, e decidimos seguir juntas aí nessa jornada na Descomplicoach, né, na empresa que ela já falou. E é isso, gente. Prazer estar aqui com vocês. Hoje o dia é da Jessie, mas eu vou estar aqui para apoiar, para, enfim, é isso. Esse é bom, hoje o dia é da Jessie, né? Então, na verdade, assim, né, nesse bate-papo, eu quis, né, eu tenho a intenção de contar um pouquinho para vocês da nossa experiência, né, como eu comecei a falar um pouquinho, e responder um pouco o que vocês têm de dúvida, o que vocês gostariam de trocar aqui, né, sobre esse plano, essa estruturação. Então, eu quero contar um pouquinho dessa história, né? Como eu falei para vocês, a gente começou a fazer isso na Pfizer. Então, a Pfizer, logo quando eu entrei, a gente estava desenvolvendo o caderno de competências. Eu lembro que na minha primeira semana eu tive que validar o caderno de competências, né, da Pfizer antes mesmo de criar a jornada de treinamento, né? Então, a gente tinha lá uma apresentação, né, de hard skills, soft skills, né, que a gente está olhando muito, né, para a questão. Hoje não é mais soft, hoje a gente fala people skills, a neurociência traz o desenvolvimento comportamental humano, né, através do people skills, das habilidades entre as pessoas. Então esse termo já mudou, né, ele já evoluiu, mas na época era hard e soft, né? E aí a gente tinha uma estruturação de escada. Então, como que era feito na Pfizer, né? A gente tinha as competências descritas de cada cargo, né, com as principais habilidades esperadas de hard e soft, e aí a gente fazia uma escada de evolução desses grupos para que eles tiveram, né? O neófito, quem acaba de entrar, quais são as competências que serão desenvolvidas naquele bloco de jornada, né? Depois, quando ele é promovido, ou quando a gente vai trabalhando numa segunda onda, o que a gente trabalha especificamente nessas segundas competências, né? Aliás, na segunda onda com novas habilidades. E assim até a quarta onda. Então, quando um representante passava por essas 4 ondas, ele tinha a oportunidade de já estar no pipeline de desenvolvimento, porque ele tinha passado por essas ondas, né, essa jornada. Paralelo a isso, a gente tinha um programa de liderança específico, que tinha também as competências, enfim, e a gente desenhava essa jornada. E como que a gente do treinamento, né, Dê, a gente tinha possibilidade de ajudar nesse desenvolvimento das competências. Nós recebemos uma parceria, né, na verdade, uma empresa de treinamento e desenvolvimento que a gente tem contato até hoje, né, que é uma empresa fantástica e que a gente foi treinado em todos os temas das habilidades dos blocos de competência esperados. Então, a gente ficou uns 15 dias, né, Daisy? Nós passamos por um TTT, né? Nós passamos por um Train the Trainers. Foi um programa extenso, foi, eu acho, com 6 meses de preparação para que a gente tivesse condições e capacidade de poder implementar todo esse conteúdo nas 4 fases, nas 4 ondas. Nas 4 ondas, isso. E depois, né, nas outras oportunidades, né, aí a gente acaba que a gente se separou, né, a carreira, a Daisy foi para um lado, eu fui para outro, mas eu falo muito de mim. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras casas as competências, não da mesma forma que a gente trabalhou na Pfizer, porque foi um programa muito robusto, e a gente pôde implementar. Na Grunenthal você trabalhava com competência também, Dê? Como que era lá? Não era como foi na Pfizer. Na Grunenthal, a área de treinamento, quem montou fui eu. Então, tinham muitas outras coisas antes da competência para ser trabalhada. Foi montada a área, foi criado um curso de onboarding que não tinha ainda. Eu cheguei ao ponto eu fui responsável pela plataforma global da empresa montar, mas era muito mais hard skill do que soft skill. Soft skill era muito mais desenvolvido em liderança. E aí tinha parceria com o RH, né? O RH conduzia e eu participava do processo. Legal, legal. Então, depois que eu trabalhei, eu fui para a Abbott, né? Tive a oportunidade de trabalhar com a Thaís, enfim, foi um momento muito legal. E lá a gente tinha também outras frentes para trabalhar.
Mas a Elizabeth comentou um negócio aqui legal no chat, que ela falou que legal ver as pessoas em transição de carreira, né? Ela comentou, eu também estou passando por esse momento e é inspirador, tal. Elizabeth, eu e a Deise vamos falar para você que é mais suador do que inspirador, né? Eu vou falar para você que o negócio é um suor ali, querida, que olha, já tá calor, né? A gente tem que tomar banho. Um empresário que sai do CLT para virar empresário, ele tem que tomar banho. Se a gente já toma 4 vezes por conta do calor, tem que tomar 6, tá? Porque é um negócio, é uma loucura. E aí é isso que eu quero contar para vocês, né? O que depois no mundo corporativo, né? A gente, como a Deise falou, a gente tinha outras frentes, né? Muitas vezes a gente tem desafios que impedem a gente, muitas vezes, de trabalhar essa frente de competências, porque é trabalhoso, gente. Eu lembro muito bem na Abbott, né? Aliás, na Pfizer. Você desenha o caderno, você valida o caderno de competências, então todo mundo, né, da empresa ali, diretoria, a liderança, muitas vezes a própria presidência, né, está envolvida, porque a gente tinha um programa da América Latina. Então, já para desenhar o caderno de competências, você já tem um desafio, né? E não é nem para implementar, é só para desenhar, né? E a gente tem esse material da Pfizer, né, dessa construção desse caderno, que ele é muito, muito, muito robusto. E a gente consegue usar hoje como base para ajudar os nossos clientes. Tá, você levantou a mão. Você quer? Eu quero complementar com a experiência que eu tive recentemente também, quando eu mudei para essa empresa que eu estou agora, né? Então, há 3 anos eu entro, saio da farmacêutica também, vou para uma empresa química para ser a primeira pessoa da área de treinamento lá e percebo que não tem nada, né? Nada. E aí, só que já tem uma conversa, quando eu chego, tem uma conversa sobre competências muito high level, assim, muito abstrata, e o que você está falando fez muito sentido do quão trabalhoso é, porque aí eu falei, bom, vamos começar por aí, definindo as competências. E um trabalho enorme de ter toda a aprovação, ainda é né, global para a gente definir as competências globalmente, com todas as regiões, para pegar a aprovação, né? Mas uma vez que as competências foram definidas e essa régua, vamos dizer assim, de proficiência, né? O que que é quando a pessoa está dominando a competência ou quando ela ainda tem oportunidade, né? Essa régua mesmo. A partir dali, todo o trabalho que eu fiz depois disso foi na luz das competências. Então, a gente fez um assessment da equipe comercial para poder entender que competência precisava, estava melhor, né? Enfim, por onde eu começo? Onde que eu vou começar a montar um programa? Então, assim, é trabalhoso, levou meses. Eu diria que, olha, eu entrei em abril, eu acho que a gente conseguiu aprovar setembro, outubro, as competências, mas a partir daí, no ano seguinte, foi tudo a partir desse mapeamento. Então, Começa, né, Thaís? Desculpa, começa pelo desafio de alinhar agendas, porque esse era um grande desafio que eu senti, alinhar agendas. Você conseguir ter os decisores numa única reunião era um samba. Você tinha que fazer, no caso, né? Eu estou pensando às vezes você tem que fazer negociações individuais, negociar com secretária para ela mexer na agenda de diretor, para você conseguir colocar a pessoa na sala. Então, começa por aí. Vai lá, Jess. Eu acho, quando a gente fala isso, né, o que a Thaís está falando, o que a Deise está complementando, então a primeira coisa que a gente quer falar para vocês né, é trabalhoso montar um plano, uma estrutura de competências. Só que, para a área de treinamento e desenvolvimento, qual que é o grande desafio? E para o RH também. É o ROI. O retorno dos investimentos e como a gente prova que o nosso trabalho é estratégico alinhado ao negócio. Então, esse é o grande dificultador das áreas de treinamento e RH.
Porque a gente faz muita coisa, tem muita iniciativa, mas a gente não consegue ligar Lé com Cré. A gente, às vezes, não consegue embasar aquilo que a gente está fazendo. Com as competências, você não sai da base. Você trabalha em cima do desenvolvimento, que é o que a Thaís falou. Quer dizer, uma grande dificuldade no primeiro ano, meses exaustivos para construir as competências, mas tudo parte dali. O plano de desenvolvimento, como que o RH vai desenvolver as pessoas, o que a Thaís falou do assessment, quer dizer, quando você tem claro as competências para cada cargo, os assessments que você vai aplicar, você vai enxergar e correlacionar exatamente com aquilo que é esperado do cargo e você consegue justificar os assessments, justificar os pontos que você está encontrando para desenvolvimento. Então, aí é o segundo ponto que a Thaís falou, né? Então, primeiro é o caderno de competências. O segundo é balizar as pessoas dentro das competências. Como eu classifico o time nas competências? Em que nível eles estão? Em que momento eles estão que eles precisam de desenvolvimento? Porque a gente começa o programa com pessoas que já estão, não são pessoas novas, onde eu começo do zero. Né? São pessoas que já estão na empresa, são pessoas que já estão se desenvolvendo, que já passaram por programas. Então, ter este plano de competências ajuda a gente a balizar o time, que é o segundo passo. Van, você levantou a mão. Eu queria perguntar para o pessoal que está aqui quem já viu, porque às vezes pode ser que pouca gente já tenha feito. Alguém tem experiência com o que a gente está conversando aqui? Não? Eu tenho um aberto aqui que eu posso mostrar para vocês, porque eu sou uma pessoa visual, tenho uma dificuldade enorme de falar coisas que eu não enxergo. Eu talvez possa também. ajudar. O que a minha experiência aqui também, todos os cargos importantes da força de vendas, a gente trabalha com desenvolvimento comercial, tem o seu, que a gente chama de CDF, que é Career Development Framework. Então, tem as competências para cada um dos cargos. Então, Key Account tem um, representante de vendas tem outro, até gerente de treinamento a gente fez e gestor de vendas. E aí, para cada uma das competências, você, no nosso caso, acho que das meninas deve ser parecido, você tem o nível, o que que seria a representação ou comportamento observável daquela competência numa nota básica, numa nota intermediária, numa nota avançada. Eu vou mostrar aqui, só vou projetar para vocês terem ideia do que a gente está falando. E aí, quando a gente fala de assessment, você vai treinar, obviamente, os avaliadores, né, no tema que você resolver trabalhar ou fazer um diagnóstico. E aí, essas pessoas vão sair com algum score ou com algum nível de proficiência. Né? A minha equipe está, a maior parte delas, no básico, no intermediário ou no avançado. E a dificuldade mais... Mas a gente não está vendo. Ah, não, eu vou mostrar para você. Deixa eu só projetar, peraí. Vocês são visuais que nem eu, então, né? Vocês também estão tudo desesperados para ver. Tá tudo em inglês, esse é um cargo que eu tô pegando aqui, que eu acho que é mais genérico, que é gerente de treinamento. Então, nesse caso, você tem as competências, então, interpessoal, negócios, aprendizagem, consultoria. E aí tem as descrições aqui, e aí tem a régua de proficiência, que é a régua que a Thaís comentou. Então, básico, avançado, no caso aqui é a terminologia que usa, e excelente. Para algumas competências, você tem 4, escala de 4, que aqui até em técnica de vendas a gente tem uma régua de 4, que não apresenta aquela competência, aquele comportamento básico, intermediário e avançado. Então, você vai avaliar a pessoa, por exemplo, na gestão de stakeholders, atribuindo uma nota dessa. Então, tem formas de você fazer isso, e aí, enfim, você faz, ou a pessoa se autoavalia, o gestor avalia ela, um consultor externo vem fazer essa avaliação das competências, e aí você consegue olhar individualmente e no grupo grande. Então, você consegue ter um diagnóstico até para você decidir quais são as prioridades que você vai ter
no seu negócio. Então, para quem nunca viu, basicamente, esse aqui é um exemplo bem simples, tá? Mas acho que vocês conseguem entender o que a gente está falando, tá? Deixa eu, aproveitando o seu exemplo, eu vou compartilhar aqui. Eu tinha aberto eu tenho algumas coisas aqui para compartilhar, mas eu vou apresentar aqui uma forma. A Van colocou aqui a forma mais. Deixa eu tirar a janelinha aqui. Ela colocou como se fosse um plano de aula, né? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma apresentação muito antiga, tá? Que a gente está falando de habilidade, a gente está falando. E aqui a gente está explicando a competência, ó. Então, na época, o material era chamado de currículo, tá? Então, olha as fases que a gente falou, que a gente ia desenvolver, né? Em cada segmento, né? Ou em cada onda, né? Acho que a gente pode falar por ondas, né? Eu acho que isso funciona melhor. Então, baseada nas competências, a gente conseguia montar este plano de desenvolvimento do time, tá? Então, a gente chegava para esse plano faseado aqui, né? Onde a gente conseguia ver exatamente o que a gente queria, ó. Então, essa é uma apresentação de toda a parte de gestão por competências, ó. Então, aqui, todas as áreas relacionadas, ó, como que a gente pode combinar as áreas de desenvolvimento. E por isso que eu falei de RH e treinamento voltadas para as competências. Então, e quando a gente fala de assessment, hoje, por exemplo, eu e a Deise, a gente tem alguns assessments importantes no sentido, e aí a gente está falando dessa balização, né, de colocar a equipe em blocos, né? Então, quem está com a competência desenvolvida, quem não está, quem consegue, quem precisa, né, de uma evolução específica individual, como que a gente monta os planos de treinamento para o grupo. Então, baseado no que a gente tem do desenho de competências, a gente desenha a jornada, então é isso que eu mostrei para vocês aqui. A gente desenha a jornada da equipe, seja ela de vendas, de liderança, enfim. E a partir dessa jornada, a gente faz os relatórios de avaliação comportamentais de onde está essa equipe, né? Técnicos e comportamentais. Aí a empresa vai decidir como que ela pode fazer, tá? E, a partir disso, as jornadas são desenhadas. Então, se eu vou fazer alguma jornada específica, por exemplo, no grupo, porque aí, uma coisa que eu queria falar para vocês, e aí eu vou compartilhar aqui também, um material de assessment que a gente tem aqui, eu e a Deise, que é muito legal, que é um overview do time, tá? Então, por exemplo, a gente fez com uma indústria farmacêutica, o ano passado, um programa muito legal, baseado no desenvolvimento, não só de competências, mas no desenvolvimento de vendas, em coaching individual, enfim. E aí a gente pôde olhar para esse time, inclusive avaliando através do comportamental deles, né? Então, como que as pessoas, de fato, em que parte do assessment, né, essas pessoas estavam, enfim. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o overview do time, para vocês terem uma ideia como que a gente monta, esse aqui é só da Mi, deixa eu ver aqui, time completo. Como que a gente classifica o time, né? Porque aí a gente está falando de uma classificação, tá? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. O overview diz que, tá bom? Do time inteiro de vendas, tá? Então, depois que eu tenho desenhado as competências, e nesse caso dessa empresa, né, Dê, acho que a gente pode falar muito, porque eles passaram para a gente o caderno de competências deles, e quais as competências foco que eles queriam desenvolver, porque dentro das competências a gente não consegue, quem muito quer, pouco faz, a gente não consegue fazer tudo, mas a gente selecionou algumas competências para trabalhar. Então, veja que no DISC, né, a gente fez o DISC individual com todo o time,
veja aqui no DISC, no overview do time, onde a gente consegue ver todas as características do time, óbvio que a gente tem uma questão importante de influência, já que é um time de vendas. Porém, a gente vê uma questão de ausência de dominância, né? Onde a gente não vê tomadas de decisão e a gente vê um C muito baixo em conformidade. Quando eu enxergo essas duas linhas aqui no time, para o meu plano de competências diz, se eu tenho dentro do cargo de vendas, e aí eles trabalham na área hospitalar, pessoas que são tomadores de decisão, eu preciso trabalhar tomada de decisão e pensamento estratégico com esse time. Por quê? Tomada de decisão, pensamento estratégico, plano de negócio, elaboração de plano de negócio, eles não têm, ó. Eles não têm dominância, eles não têm a conformidade, eles não têm o processo. Então, a gente já identificou nesse time que ele é um time relacional. A gente está falando de influência aqui e a gente está falando de estabilidade, que são pessoas que lidam com pessoas. Então, eles são pessoas e pessoas. Agora, processo e tomada de decisão, a gente não tem. Todo o plano de treinamento deles precisa ser baseado nessa diretiva. E aí é interessante porque eu e a Daisy fizemos sessões de coaching individual com todo o time, a gente fez sessões de coaching com a liderança, a gente fez mentorias em grupo exatamente para desenvolver a capacidade deles na frente de negócio, então tomada de decisão, processos no negócio, mas também no PDI deles, no plano de desenvolvimento individual de cada consultor. Né, Dê? Não sei se você quer falar um pouquinho também em relação a isso, o quanto que isso impacta no desenvolvimento desse time, o treinamento de vocês, a jornada através das competências, porque tudo fica amarrado, tudo fica com uma base muito bem feita, e assim, são fatos e dados. Já vou te passar, tá? Uma das maiores dificuldades do treinamento é trazer fatos e dados. Tá bom, eu estou aplicando este treinamento, essa jornada, essa capacitação, por quê? Como que a gente explica para o diretor? Como que a gente vende para o diretor? Como que a gente mostra para ele que eu preciso aplicar um desenvolvimento e uma capacitação de tema X ou Y sem uma base de competências e sem uma análise do meu time para saber em que bloco eles estão do desenvolvimento. Quando a gente faz isso, a probabilidade da gente conseguir programas contínuos e a probabilidade da gente conseguir, inclusive, aprovação é maior, porque a gente está trazendo fatos e dados. Não é certa, porque nada é certo, né, principalmente na nossa área, mas a gente tem grandes possibilidades. Tá, por favor. Não, é muito legal, né? Ver como, na verdade, combina, faz essa combinação. E quando, acho que o que é importante é, por exemplo, quando deu para ver esse resultado que você mostrou, as competências não são o DISC, isso é os estilos, né, de personalidade e que elas trazem, né, o exemplo é trazer mais informação, mais recursos, mais dados para poder fazer e trabalhar esse desenvolvimento, né? Porque quando a gente pensa em competências, isso é o que aquilo vai ser importante para aquelas posições, para aquela empresa num período maior. Se a gente for pensar, é uma coisa que você olha 3, 5 anos de competências, eles deveriam ser as mesmas competências. É importante você tentar ver o que é necessário hoje e para aquele futuro próximo, para você não mudar competência todo ano. Todo ano, isso. Não dá para você ficar mudando competência todo ano. Você tem que pensar, quando você fizer o exercício de quais as competências, agora, trazer e fazer um mapeamento do time com essas diferentes perspectivas, por exemplo, com o DISC, com o próprio assessment do gestor, o autoavaliação, enfim, você vai somando esses dados para poder direcionar todo o plano de desenvolvimento.
Fala, Desculpa, Dê. Thaís. Não, pode falar. Não, o que eu ia colocar assim, os assessment, né, o DISC, seja qual for usar, ele te dá uma fotografia de onde essa pessoa está, e às vezes você promove uma pessoa, você acredita que uma pessoa é promovida para um cargo de liderança e que ela tem competências essenciais para esse cargo, e quando você faz, por exemplo, um assessment desse, você tem uma visão, inclusive como líder dessa pessoa, de quais são as áreas que você vai precisar apoiá-la mais até ela desenvolver essa competência. Então, às vezes, você coloca num cargo de gestão uma pessoa que é extremamente conforme e tem, né, tem um azul, desculpa, que tem um azul muito baixo. Ou ela tem um azul muito alto. Se ela tem um azul muito baixo, você vai esperar que ela tenha fluxo, que ela tenha processo, que ela tenha controles, e ela não tem isso como característica principal. Essa é uma área de cuidado, essa é uma área de atenção. Então, ela te dá uma fotografia de onde você sai com essa pessoa e quais são as áreas mais fáceis que você vai precisar investir menos força, né, menos esforço. Então, todos os processos de treinamento a partir daquilo, de treinamento, de capacitação, eles ficam muito mais factuais. Eles ficam muito mais, a gente tem fatos e dados para mostrar exatamente aquilo que a gente está aplicando e por que está aplicando. Normalmente, Tá falou da questão das competências, quando a gente desenvolveu aquele programa na Pfizer, se eu não me engano, até hoje, ele continua com essas competências. Claro que hoje a gente tem competência de inteligência artificial, a gente tem competências de omnichannel, né? A gente tem que considerar que hoje o consultor, a equipe ali, às vezes que interage, mesmo a equipe interna, tem que ter essa capacidade de inteligência artificial, de uso da tecnologia. Isso é uma das coisas que eu e a Daisy temos nos programas de desenvolvimento também, que é o uso da inteligência artificial para comunicação, para vendas, enfim. Mas isso foi acrescentado, mas não mudado o que era originalmente como esperado das competências, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito, muito interessante, né? A Paulinha falou, né? O DISC é um pontinho de competência, um pontinho e as competências são um oceano. Exatamente. A gente pensa nas competências como um guarda-chuva. Vamos pensar ou num guarda-chuva ou um solo. Vamos pensar em arar um solo, né? Cuidar de um solo. Então, quando eu cuido de um solo, eu estou fazendo as competências. Tudo que eu for plantar naquele solo, que são iniciativas diferentes, elas partem de um bom solo, né? Elas partem de um bom desenvolvimento. E aí, a partir disso, tudo que a gente fala, eu tive uma gestora, não foi a Thaís foi minha gestora, e foi uma gestora ótima, mas eu tive uma gestora péssima, uma das piores da minha vida. E foi uma das que eu mais aprendi. E uma das coisas que eu lembro que ela falava assim, olha, você precisa entender que na área de treinamento e desenvolvimento, RH, a gente trabalha com o capital humano. E capital humano é difícil de medir. Você nunca fala o que você acha da sua cabeça. Você precisa trazer fatos, base, você precisa trazer lógica do que você está falando, principalmente que você está lidando com diretores, você vai pedir verba, você vai pedir investimento da empresa, e a empresa precisa entender que existe uma intencionalidade naquilo que você está pedindo. Por que você quer? Ah, não, porque eu acho que o time tem que se desenvolver assim. Eu vejo que eu vejo no campo, mas a nossa visão ela é importante, mas ela é apenas uma vertente de tudo que a gente pode trabalhar, né? Então, quanto mais a gente for assertivo no que a gente está trazendo, melhor a gente vai conseguir desenvolver os programas, né? Eu acho que é bem nesse sentido, né? E acho que o ponto importante aqui, eu acho que são ferramentas incríveis para você mostrar a relevância e o impacto da área, né? Porque quando você traz o tipo de reporte que a Jéssica mostrou aqui e conversa com os líderes e com os diretores a respeito disso, a conversa é outra, você posiciona a área de forma diferente.
Então acho que acho que essa é a beleza quando a gente trabalha com modelos de competências assim. A gente tem 15 minutinhos, não sei se vocês querem fazer perguntas. Pode ir, Aline, Aline. bora. Desculpa, vocês estão me ouvindo bem? Que eu acho que esse meu fone... Tá, obrigada. Eu tenho, na verdade, muitas dúvidas, porque eu nunca trabalhei numa empresa grande, eu sempre trabalhei em empresa pequena, e aí a gente faz de tudo um pouco, então essa divisão fica um pouco perdida para mim. Eu tenho dúvida no seguinte, eu sou psicóloga e há muitos anos eu faço um trabalho de tanto ouvir a liderança, eu atendo, né, os colaboradores, os líderes, então eu ouço essas várias questões da vida, né, do indivíduo, não trabalhando com terapia, não, é mais mentoria mesmo. E eu ouço essas várias questões e a minha dúvida é como a gente, dentro desse plano de escada, né, além do trabalho, além das demandas, alguém chega até o final, porque é como se fosse mais uma tarefa, mais uma atividade. Isso é minha cabeça de TDAH aqui viajando. Então, queria que vocês falassem dessa experiência de alguém chega no final, porque ou sai antes, e como é essa relação desse desenvolvimento de competências dentro dos desafios da vida do ser humano. É um filho que nasce, é uma separação, é uma filha adolescente, é um filho autista, que é o que eu escuto muito. E hoje eu escuto muito mais a questão do eu não tenho foco, eu não tenho isso, por causa da internet, essas demandas da inteligência artificial que obrigam você a ter uma segunda profissão. Então, eu sou psicóloga, mas eu tenho que colocar minhas coisas na rede. Eu tenho que ser designer, tenho que saber mexer no Canva, tenho que saber mexer no Tráfego. Eu tenho que ser mais de uma coisa e, entende, o juntar tudo isso em 24 horas e ter que dar conta desse volume de necessidades que hoje a gente precisa lidar mesmo, né? Então, essa é uma pergunta. Eu vou deixar outra e só se der para responder, porque tem pouco tempo. Não, são muitas, eu acho que são muitas camadas, né, dessa que você está perguntando, mas a Deise vai me ajudar também. A gente vamos por partes, né? Eu gosto de trabalhar muito no modo Jack Stripador, né? Por partes, desculpa a brincadeira, a analogia, mas eu gosto de trabalhar por partes. Então, a primeira pergunta que você fez foi em relação assim, né? Eu sempre trabalhei em empresas pequenas e né, sempre tive um pouco difícil, né? Esse olhar, essa implementação. E se alguém termina? Então, assim, bom, primeira coisa, né? Quanto menor a empresa, Aline, isso é uma coisa interessante de falar, porque a gente falou da Pfizer, mas eu tive a oportunidade de trabalhar no Catarinense Pharma, que é uma empresa pequenininha lá de Joinville, mas que eles estão crescendo, tal. Eu fui da área de treinamento lá. A gente começou a implementar um plano de competências na época que eu trabalhei, e foi muito interessante, porque a aprovação era até um pouco mais fácil, tá? Era a gente tinha mais facilidade de aprovar. Então, as empresas pequenas, elas também permitem que a gente dê tração ao projeto. Então, você consegue implementar de uma forma mais rápida. Te falando, como eu começo? Então, a primeira coisa, você pode começar pelo descritivo de cargos. Essa é uma boa base. O RH tem um descritivo de cargos, eu começo a analisar o descritivo, e em cima do descritivo, eu começo a pensar em competências dentro desse descritivo de cada cargo. Isso super facilita a base. A segunda coisa que você perguntou, alguém termina, né? Alguém sai, alguém passa pelo programa todo? Pelas experiências que tivemos, sim, né? Então, duas coisas importantes para te falar. Na Pfizer, até hoje a gente ouve falar desse programa de competências e o desenvolvimento e a jornada deles, independente de quem sai, de pessoas que estão há muitos anos lá no cargo, ele continua com essa base. Então, sempre os programas de desenvolvimento estão nessa base. A gente agora trabalhando recentemente, com esse exemplo que a gente deu nessa farmacêutica que a gente prestou consultoria, só para vocês terem uma ideia, eles nem lançaram o produto ainda. A gente está trabalhando competências com eles de um produto que eles nem ainda têm no mercado. Então, a gente consegue sim finalizar, né? A gente consegue sim andar com esse programa de uma forma que ele se torne vivo, Aline.
Porque o objetivo não sou eu ficar, você ficar, a Thaís ficar. O objetivo é o programa ficar. E ele se tornar vivo, de se retroalimentar, das pessoas falarem o tempo todo que isso, tudo que a gente faz, as iniciativas, são baseadas na competência. E quando a gente mostra isso para um diretor e ele compra, esse programa fica vivo. Tá? Então, eu acho que esse é a primeira base ali de estrutura do que você trouxe. Dito isso, quando a gente tem uma boa base, o improviso, o que eu estou falando de improviso? Porque tudo que vem no individual, quando eu tenho uma boa base, tudo que vem na exceção, então, filhos, desafios, dores pessoais, que você como psicóloga tem muito contato, como eu tenho uma base bem estruturada, um programa de competências, tratar a exceção fica mais palatável. Porque o duro é não ter nada. Então, eu tenho lá a pessoa que não está se desenvolvendo na carreira, que se frustra, que tem problemas pessoais, que não está engajada como eu gostaria no negócio. Então, eu tenho muitas frentes e questões para resolver. Quando eu tenho uma boa base estrutural, né, que é isso que a gente está falando das competências, a exceção eu consigo pelo menos enxergar de uma maneira mais palatável. Então, se eu tenho um colaborador que está sendo desenvolvido e está passando por problemas pessoais, como que eu vou tratar isso, sendo que a base dele de estratégia, né, a base de desenvolvimento de carreira já está andando? Entende? Então, a gente está defendendo muito essa questão de competências porque ela ajuda, inclusive, nos people skills, nas questões pessoais, né? Ajuda todo o RH, todas as pessoas, porque a gente encontrou, eu e a Daisy, pessoas com dificuldades diversas nessa última empresa que a gente trabalhou. Por quê? Eles não têm o produto, porque existe questões de crença, de medos, questões pessoais de família. E se eu for desligado? E olha só, através desse programa, que a gente teve a oportunidade de fazer um coaching individual com eles, a gente trabalhou o life coaching, que é o pessoal, mas trabalhou o executive coaching, né, baseado nas competências, enfim. Então, isso é muito importante para você tratar o global do colaborador, mas sempre partindo de uma boa base. Não sei se eu te respondi. E acho que tem, se você me permite só complementar, eu acho que tem uma coisa que a gente faz mal, é estabelecer prioridade. Não é porque eu tenho 10 competências naquele formato, exemplo que eu mostrei para vocês, que eu vou trabalhar os 10 no meu plano de treinamento. Não. O assessment é justamente para te ajudar a priorizar quais são as 2 ou uma que eu vou colocar todos os meus esforços enquanto gestora de T&D e que vai, de fato, impactar o negócio. Então, talvez olhando tudo aquilo de uma vez, a gente fique perdido e falar, é muita coisa, as pessoas vão, tudo aquilo, eu vou trabalhar tudo aquilo, aonde elas vão chegar até o final, depende de qual é o final. A gente não vai ter 100% do grupo numa proficiência avançada em determinada competência. Isso é irreal. Então, é só para a gente ter em mente que, acho que para te ajudar a responder primeiro é priorizar qual competência você vai trabalhar, e segundo não, você não vai ter 100% dos seus colaboradores num estágio avançado, isso não é real, assim como numa avaliação de performance, você também não tem 100% das pessoas acima do resultado, a gente vai ter uma curva natural. A maior parte das pessoas vão estar ali entre básico, intermediário, e alguns deles vão estar em avançado. E acho que a beleza tem um livro que a gente fala bastante, né, que é o Fortaleça Seus Pontos Fortes. O gestor olhar o indivíduo e ver aonde é possível a gente chegar, até onde aquele colaborador pode ir, né, ou a gente consegue desenvolvê-lo. Então, só para complementar, Gé. Ai, não, e perfeito. Esse programa que a gente fez agora recentemente, que a gente está agora revisitando com o time, que a gente está com uma nova proposição com eles para esse ano, enfim, a gente conseguiu desenvolver muitas frentes nesse sentido.
sabe? Então, não só a liderança, o PDI, que é tudo que a Aline está falando, a gente olhar ainda, né, para o pessoal, mas olhar para o profissional também. E aí, olhando para esse ranking, né, para a gente saber priorizar, isso é fundamental, porque realmente não dá, né? Tem muito que quer fazer, nada faz, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Alguém quer fazer mais uma pergunta nesses 5 minutinhos? Fazer uma contribuição. Não, vamos, Adriana. Eu vi a Aline e Adriano. Vamos ver se a gente consegue. Vai lá. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. No começo tinha caído, mas eu ouvi a Vanessa dizendo, né, que eu já meio que motivei aqui essa agenda. E realmente, ultimamente, a gente tem trocado até umas ideias, né, Jess? Eu tenho consultado, tenho pedido. Eu vou só fazer a pergunta, mas aí depois eu também te procuro mais no particular, Jess. Mas é porque eu realmente tenho aqui um desafio na M. Dias Branco, né? A gente está assumindo aí um projeto de transformação cultural. Então, a área de T&D está muito próxima aí da área de cultura e clima, e é um projeto estratégico para a organização esse ano. Está com consultoria externa, né? Enfim, para fazer essa transformação cultural. E a gente tem sido muito demandado, muito cobrado mesmo de mostrar resultados mais palpáveis, digamos assim, como você trouxe, né, Jess? Sair do... Eu acho, né, que a capacitação tem que ir por esse caminho para eu tenho fatos e dados que nos mostram que essas capacitações vão contribuir no objetivo estratégico de transformação cultural. Então, eu só queria saber, eu vi que você mostrou ali um resultado, né, do que foi apresentado em diretoria com a empresa que vocês trabalharam. Eu queria saber um pouco mais só do que vocês mostram em relação a resultados, né? Se vocês mostram só o antes e o depois da pessoa, né, de acordo com a competência, no exemplo que você mostrou, mas que outros tipos de resultados você consegue averiguar para apresentar e não para convencer a diretoria de que foi bom, né? Mas para mostrar na prática mesmo que houve essa movimentação, né? Houve esse alcance de resultados. É mais uma questão de insights, né? Eu imagino que de empresa para empresa, né, vão ter diferenças do que você quer levar para a diretoria, né? Mas pela sua experiência, o que é legal mostrar? Olha, eu pela nossa experiência, tudo. O que é legal mostrar? Tudo, cada passo, né? Então, a gente mostrou aqui para vocês o relatório que a gente fez com a liderança, que é aquele relatório grandão ali de um perfil de cada colaborador, mas a gente tem o DISC de todo mundo, a gente tem os valores motivacionais, o que motiva a equipe de todo mundo, a gente tem os relatórios da liderança, né, do ponto de vista também de outras frentes que a gente avaliou. A gente mostrou, Adriano, todos, Júnior, né? O Júnior e o Adriano, né? Que a gente tem se falado para o Júnior, ele conversou com o nosso cliente, tá? Só para falar para vocês, ele teve a oportunidade de conversar com esse cliente que recebeu esse trabalho, né? Que a gente fez esse trabalho. Foi muito bom, viu? Foi, né? Ele é maravilhoso, então foi muito legal. E a gente, todas as inserções, então as nossas sessões de coaching, Adriano, a gente colocou em relatório, o desenvolvimento de cada parte, de cada ferramenta. Então, por exemplo, tudo que a gente aplicou de ferramenta com o time, a gente compartilhou com a diretoria. Então, a gente compartilhou, a gente fez uma ferramenta de cenário de negócio. A gente colocou isso em relatório de cenário de negócio. A gente fez a avaliação deles. A gente fez o PDI deles. Os gestores têm esse PDI todo desenvolvido, a gente colocou em relatório. Então, o que a gente apresenta? Tudo. Cada passo que a gente for dar, a gente foi apresentando ferramenta e como a gente aplicou e o que isso gerou de resultado para o negócio, que isso tem a ver com a competência. Então, a gente procurou fazer tudo. Por isso que gerou esse resultado no final que ele apresentou para a Global, mostrando essa evolução, porque durante o projeto ele já teve todos os relatórios. Isso é importante. Sabe? Isso é importante a gente dar para o nosso cliente, isso seja interno, que vocês estão trabalhando internamente, ou seja em parceria, toda a visão de cada etapa do processo.
Isso faz diferença para o relatório final, para a maneira como a gente vai apresentar a evolução, porque muitas coisas são comportamentais e a gente precisa saber medir com saída a campo, tá? Então, isso é importante dizer para vocês. A gente fez saída a campo, a gente vai fazer uma segunda leva de saída a campo com eles, para comparar o que a gente enxergou, tanto do aspecto de skills técnicos, né, tecnicamente, dentro das competências, mas comportamental. Então, olha que interessante, a gente conseguiu fazer esse comparativo também com saída a campo, porque precisa ver o dia a dia deles, precisa ver o que está sendo feito ali, né, efetivamente. Então, todas as frentes a gente trouxe dados e fatos. Ô, Jesse, queria só trazer Perfeito, uma obrigado. pontuação. Imagina. Queria só trazer uma pontuação. Um programa desse, para ele alcançar, eu acredito que o máximo de resultado, tem uma questão muito importante envolvida, que é o estabelecimento de confiança com as pessoas que estão envolvidas no projeto. Quando você está fazendo um projeto deste tamanho, com sessões de mentorias e coaching individual, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com aquilo que é trazido e aquilo que é levado. Então, a gente tem que ter uma capacidade de saber dessa linha tênue para não colocar ninguém numa situação ruim. E essa foi uma preocupação que, na primeira sessão que nós tivemos, eles tinham este receio e este medo. Então, foi preciso estabelecer essa confiança e a gente deixar muito claro para a empresa qual era a expectativa. Então, quando vocês estão desenvolvendo competências, as pessoas que vão ser trabalhadas precisam ter consciência de que o processo e o projeto realmente têm um propósito, uma visão, uma missão de desenvolver pessoas e não de demitir pessoas. Então, isso foi essencial para que esse programa alcançasse o resultado que alcançou. Né? Esse estabelecimento de confiança. Né? E o que a Deise está falando é a clareza com todas as pessoas do nosso papel, e a gente teve que se colocar, e a gente dá essa orientação para vocês de treinamento da RH, porque a gente tem que se colocar no nosso papel. Então, a empresa exige de você, como é que você avalia? Essa pessoa é boa ou ruim para fazer o que ela faz? E a gente teve muitas discussões muito sérias para falar, não tem como falar se é bom ou se é ruim. A gente com tá uma saída a campo. Como que você quer que eu defina se uma pessoa é boa ou ruim com uma saída a campo? Esse papel não é nosso, né? Devem ter consultorias que façam isso, mas esse papel não é nosso, esse papel é do gestor. Para isso que você tem um líder, né, que cuida dessa pessoa. Eu posso dizer em que momento eles estão a partir das competências que vocês querem que sejam avaliadas. Se eles estão num nível básico, intermediário ou avançado. Agora, dizer se ele é bom ou ruim, com uma fotografia de meio período de trabalho, isso é impossível. Não dá. E aí esse papel é muito importante porque a gente teve uma confiança do time de 100%, né? Onde eles tiveram completa adesão ao que estava sendo falado, né? O que estava sendo desenvolvido, para que eles entendessem o valor daquilo. E isso fosse aplicado, isso fosse visto no resultado de trabalho deles após, né, esse desenvolvimento. Gente, a gente já está com a hora, passou, né? Algumas pessoas tiveram que sair. A Aline tinha uma pergunta, eu vi que a Elizabeth também está com a mão levantada. Eu não sei se você... no grupo, né, tá? Eu só queria deixar um adendo aí, complementando o que a Deise falou, porque assim, é importante muito fazer o cross, né, com a liderança e esse colaborador, porque às vezes, muitas vezes a gente é demandado para avaliar a competência do colaborador, mas o problema maior está na relação de liderança versus colaborador, né? Então, se a gente não fizer o cross, né, a gente vai julgar uma pessoa sem avaliar a relação. Só queria complementar isso. Faz sentido isso ou não? Perfeito, todo sentido. Bom, obrigada. E Aline, não sei se você quer... faz a sua pergunta, a gente entende se ela é muito complexa. A gente não está te escutando e você não está mais no mudo. Alguma coisa. Não está saindo, mas agora foi. Deixa eu ver. Não. Agora foi. Deixa para a próxima. Agora foi. Agora foi. Tirei o fone.
Não era só porque essa coisa da NR1, né? E agora a gente, como é que mensura essa questão do emocional, do social? Então eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, porque e qual o impacto disso nesse treinamento também. Então era mais para falar sobre isso. Tá. Pode ser eu uma acho que é bem próxima. complexo, né, tá? Como que você quer? Eu acho que a gente pode, porque é um tema que da mensuração e também a questão de comportamento, mas de uma forma muito rápida, acho que, não sei, né, Jéssica, mas assim, quando a gente tem as competências, a ideia de ter comportamentos observáveis é um caminho já importante de tangibilizar. E tem outros ganhos, como elas falaram, de confiança, de se sentir desenvolvido, que são ganhos mais intangíveis também, mas que, numa visão geral, iniciativas como essa têm um impacto absurdo. Como medir, eu acho que tem várias maneiras e talvez a gente possa discutir sobre isso, mas... Deixa eu só fazer complementar rapidinho, Aline. Como a gente fez sessões de coaching, faz parte do coaching, mesmo que eu faça um executivo, um profissional coaching, dar uma olhada no aspecto emocional dos nossos coaches, mesmo que eu faça um executivo, tá? E a gente fez isso e a gente trouxe o aspecto emocional para os nossos relatórios nas discussões com a empresa. Então, eu percebo que esse colaborador, ele tem medo, ele tem crenças limitantes voltadas ao processo, porque isso está dentro do coaching. A gente teve a grata oportunidade de poder sermos coaches desse time. Então, isso deu para a gente, né, a liberdade de falar, olha, eu tenho um colaborador com mais medo, eu tenho um colaborador que está trabalhando crenças limitantes, eu tenho resistências, eu tenho padrões comportamentais. E aí a gente mediu isso através da nossa visão de coaching e a empresa permitiu isso através dos assessments, de tudo que a gente... Não é uma realidade tão fácil de trazer. De novo, como que eu consigo essa realidade? Se eu tiver uma base de fatos e dados mais estruturada, alinhada com a competência, todas as conversas correlacionadas, inclusive comportamentais, ficam mais palatáveis. Porque você dá para o teu diretor, para a tua liderança, fatos. Olha, eu fiz uma análise, a equipe está balizada assim, estamos trabalhando nas competências. Porém, contudo, todavia, no entanto, também enxerguei fatos comportamentais que a gente precisa olhar no individual, que o gestor precisa olhar no grupo. E aí ele encara essa questão comportamental melhor porque você já deu o subsídio de fatos e dados para ele. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente fez, tá? Mas a gente pode conversar, Aline. Chama a gente marca fóruns individuais se vocês quiserem. Eu queria super me colocar, eu e a Deise, a gente está lá no grupo. Se vocês quiserem discutir no individual, chama a gente no particular, que a gente consegue conversar com vocês melhor, tá? Então vou mandar um oizinho, porque eu estou numa jornada que eu preciso dessas informações, vai ser bem interessante. Muito obrigada, viu? Muito bacana. Gente, muito bom. Obrigada por essa conversa, com gostinho de quero mais, né? Então a gente se despede querendo ficar mais. Muito mais, Thaís. Muito mais. E a ideia é essa mesma. Então, que a gente tenha outras oportunidades, outros encontros para aprender, para trocar, para ir descobrindo. Jéssica e Deise, assim, sem palavras, né? Como a gente está se reencontrando nesses caminhos e ter vocês, a Descomplicou-te como uma parceira da Strategy, é muito bom, porque acho que vocês trazem toda essa combinação mesmo, né? Da neurociência, comportamento, e aportam tão fortemente no que é a gestão dos talentos de desenvolvimento dentro das organizações. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, aproveitem. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Continuamos Obrigada lá a no todo grupo. mundo Beijo, aqui. gente. Obrigada. Tchau. Valeu, parabéns.